Olá, tudo bem? Esse aqui é o canal São Monumentos, meu nome é Eduardo e essa é a jornada da leitura do livro de Jeremias. E hoje é o dia do capítulo 23 e do capítulo 24. Claro que eu vou trazer somente alguns versículos, é muito importante que você tenha a tua própria experiência com a palavra de Deus, porque tenho certeza, quando você abrir e começar a ler esses capítulos, muito mais coisa você vai extrair para a tua vida. Mais do que uma questão até teológica ou histórica, você vai saber a lição que o Senhor quer trazer através dessa história para a tua vida, para a minha vida. Tanto que é esse o projeto aqui do Somando Mentes, é trazer a Bíblia mais do que um contexto somente histórico ou um contexto teológico. É a Bíblia aplicada. Aplicada onde? Na tua vida, na minha vida. A Bíblia prática, para fazer com que essas histórias, então, vista as nossas vidas, de modo que a gente aprenda muito mais o que fazer e, claro, o que não fazer. Bom, capítulo 23, versículo 3 diz assim, ó: Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Essa passagem ela mostra um momento da história do povo de Deus, revelando aquele momento onde eles saíram, porque obviamente eles foram dispersos dentro de um contexto histórico ali e, claro, espiritual, uma vez que eles abandonaram Deus, porque sempre o povo de Deus acabou vivendo ciclos, é como mais ou menos a minha vida e a sua, que vive aqueles ciclos de alta, às vezes eu estou bem com o Senhor, de repente eu me enfio nas minhas próprias escolhas e quando eu vejo, pronto, me desviei. Aí tem que voltar ao Senhor, só que esse processo todo, bem rapidinho que eu falei para você, envolve vários momentos da minha vida, com certeza também da sua vida, que se nós literalmente nos perdemos nos nossos próprios pensamentos e acabamos ficando longe da presença do Senhor e daí, claro, a gente acaba colhendo alguns frutos amargos ao longo da nossa vida. Esse povo passou por isso e nesse ponto aqui o que nós encontramos é que mesmo eles perdendo de repente temporariamente um contato com o Deus Todo-Poderoso, simplesmente o Senhor estava dizendo, olha, eu sei que vocês estão dispersos, mas eu mesmo vou fazer o seguinte, eu vou reunir vocês. Então Deus está disposto a reunir a minha vida, reunir a tua vida novamente, e acima de tudo o que está falando aqui no final desse versículo é que a fim de que vocês cresçam e se multipliquem. Então Deus quer nos prosperar, Deus quer cuidar da nossa vida, Deus quer nos sarar, Deus quer nos libertar de toda a sujeira que ao longo da caminhada nessa terra a gente pode ter acumulado, mas para que isso aconteça, claro, precisa da nossa parte. O Senhor nunca muda de lugar. O problema é que somos nós que andamos para longe dele. E olha só, o capítulo 23, versículo 14 do livro de Jeremias diz assim, ó: E entre os profetas de Jerusalém eu vi algo horrível. Olha só, entre os profetas significa dizer dentro da própria igreja, vamos trazer para os dias de hoje, não é? E ele fala assim, ó: Eles cometem adultério, vivem mentira, encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Para mim, eles são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Bom, Sodoma e Gomorra, você, por mais que às vezes não tenha estudado muito a Bíblia, mas já ouviu falar, ou já viu em filmes, não é? Que é as cidades que foram simplesmente consumidas. Então, aqui essa comparação revela que mesmo dentro então do povo, mesmo dentro daqueles que deveriam conhecer a palavra, deveriam ter um relacionamento com Deus mais íntimo, simplesmente estavam todos completamente corrompidos, é isso que ele está mostrando. E essa passagem me lembra uma coisa bem importante, o que Jesus falou para os fariseus, inclusive. Agora eu saio do Antigo Testamento, vou lá para o Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 13, e Jesus, olha só, depois confere lá, fala assim, ó: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vocês não entram e vocês também não deixam que os outros entrem. Isso então não é antigo. Veja, naquele momento que Jesus está falando isso, veja, o livro de Jeremias é Antigo Testamento. Então, Jesus era bem falando daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava vivenciando, aquilo que ele estava entendendo naquele momento. E vamos dizer que nos dias de hoje, talvez não, sim, 100% de certeza, não é muito diferente. Quantas pessoas que nós mesmos, às vezes dentro do contexto religioso, que a gente acaba vendo algumas coisas que estão erradas e que interpretações erradas, visões somente para questões dessa terra, olhando o evangelho como se fosse só um evangelho de prosperidade humana, mas a mesma Bíblia fala que ai do homem que só tem esperança em Deus nessa terra, é quase que um desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus, porque tem uma visão somente humana. E a própria Bíblia também fala, se você amar essa terra, bom,
você vai ser amigo da terra e vai ser inimigo de Deus. Então o importante é esses textos que eu acabei de citar, mostra o quanto Deus quer que a gente passe nesse processo da vida, mas acima de tudo, a gente se apegue mais à presença dele, à palavra dele, à santidade do Senhor Jesus, poder então entrar na nossa vida para que, claro, a nossa natureza humana pecaminosa possa sair, mas para que isso aconteça é um processo, obviamente, de crescimento espiritual acima de tudo. Agora, falando então, bom, eu saí do Antigo Testamento, fui para o Novo Testamento, agora Jeremias também, voltando agora, capítulo 23, versículo 23, diz assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Aqui nesse ponto, Deus se mostra para esse povo, então, que de repente está distante, seja por suas escolhas, seja por ser mal conduzido de repente por um grupo de pessoas que deveriam conhecer a palavra e estão conduzindo erroneamente, mas Deus está falando, olha só, olha para mim. Eu estou perto de você, mas eu também estarei, se você está longe, não se preocupe, eu também estou com você. Eu estou buscando alcançar você. Mas depende de você e de mim, fazemos então a nossa parte, nos aproximarmos do Senhor e, acima de tudo, claro, a conversão, porque a palavra fala o seguinte, venha como você está, mas ela não diz permaneça como você está. É um processo de chegar à presença do Senhor, reconhecer a nossa condição, os nossos erros, as nossas transgressões. Se a gente já conhecia a palavra, enfim, a gente faz um concerto com Deus. Se a gente não conhecia, se é o teu caso, então fazer uma confissão então de pecados, mas também uma declaração de que só o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Se você não fez ainda, faça agora. E você declara que Ele é o teu Salvador. E a partir desse momento você também declara que você quer mudar. E não só quer, mas começa atitudes de mudança. Por isso que o versículo 24 agora vai falar assim, ó, poderá alguém se esconder sem que eu o veja? Olha só, não tem onde a gente vá. Porque ele conclui assim, ó, pergunta o Senhor nesse caso, né? Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Quando nós vemos essa passagem, nós percebemos o seguinte, não adianta a gente de repente se ver como pecador e achar, bom, quer saber? Eu vou me esconder aqui, Deus não vai me ver, tem bilhões de pessoas, Deus não está me enxergando. Sim, Deus está enxergando, porque Ele fez você, Ele me fez, Ele fez todos os habitantes dessa terra, Ele fez a Bíblia fala que Ele fez absolutamente tudo. Então o Senhor conhece todas as coisas, mas Ele também está aqui para nos dar a salvação. Por que você acha que Jesus veio, passou por essa terra, deu o bom exemplo, morreu crucificado por um pecado que era meu e era seu, mas Ele ressuscitou e vivo está, e está junto conosco para nos ajudar nessa caminhada. E olha, Jeremias capítulo 24 agora, versículo 3, diz assim, ó, então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? Deus falando com o profeta. E ele fala, eu respondi, figos bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Aqui, o profeta está mostrando a realidade do povo. Aquelas pessoas que, se você for lá ler o capítulo 24, você vai perceber que Deus está dizendo, ok, os figos bons, eu vou cuidar deles, eu vou tratar deles, eu vou sustentar eles, eu vou ser o Deus deles. Já os figos ruins, enfim, vão colher aquilo que eles já estão entregando, ou seja, se eles são ruins é porque eles são ou amargos ou estão podres, enfim, daí não servem para ser consumidos. A única função de um figo seria alimentar. Se ele não alimenta, então ele não serve para nada. Assim somos nós. Se a gente não está nessa terra e não está agregando na vida dos outros, não está fazendo a nossa parte na nossa própria vida, bom, a gente então está estragado na nossa função. Até porque tudo que está nessa terra funciona e cumpre um papel. A árvore está ali para cumprir o papel dela, os animais estão aí para cumprir o papel deles ou delas, tanto faz. Mas enfim, o fato é que cada ser humano nessa terra e cada ente vivo nessa terra está aqui, obviamente, para cumprir um papel. Então, quando nós vemos a vida como um todo, como um organismo vivo criado por Deus e que Ele sustenta, nós entendemos que nós também temos uma função muito grande nessa terra, que é uma transformação da nossa vida e, obviamente, externarmos isso para os outros. Então, dando o quê? Aquele bom exemplo, podendo ajudar naquilo que for possível, então, a estender a mão, enfim, cada um pode ajudar e sabe como pode ajudar da sua melhor forma. Por isso, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e você percebe que então que, lendo a Bíblia, você sim se liberta. Faça a tua lição de casa, vai ler a palavra de Deus. Deus abençoe, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!